Graça e paz do Senhor Jesus. Jó capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela. Pois eu seria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos? Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha o que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta, quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte dos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó.
Capítulo 31 de Jó, ele coloca as suas últimas palavras antes da fala do seu amigo Eliú, que até aqui não havia falado, e antes que Deus trouxesse respostas conclusivas e diretas para o coração de Jó. Então esse capítulo é o último desabafo de Jó, e a gente percebe aqui uma linguagem de autojustificação. Jó está defendendo a sua integridade. Jó está como se diante de Deus, como do tribunal de Deus, o juiz, mas ele mesmo sendo o seu advogado. Ele está falando da sua vida justa. Ele está olhando para ele e dizendo que nele não havia nada que pudesse condená-lo. E a gente sabe, irmãos, que havia muito no coração de Jó essa mentalidade de justiça própria, que é muito perigosa. Quando a gente começa a achar que nós somos mais justos do que os outros, quando nós começamos a nos considerar pessoas que não merecem passar por situações difíceis, porque temos muitos méritos, isto é um perigo muito grande, porque biblicamente falando, até a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, uma roupa suja, rasgada de um leproso. Então, diante de Deus, todo homem é pecador. Todo homem só pode se chegar ao Senhor pelo sangue de Jesus e pela graça de Deus. Porém, nós sabemos uma coisa, irmãos, Jó realmente tinha uma vida íntegra. Então, muito do que ele fala no capítulo 31 é um ensinamento muito grande para nós de como vivemos na presença de Deus. Há muitas verdades estabelecidas nesse texto que nós deveríamos nos atentar. E Jó, ele foi considerado justo por Deus. Deus falou que ele era um homem justo, íntegro, que se desviava do mal. Então vamos perceber aqui quais as qualidades ou características de um homem que anda na presença de Deus. Primeiro, a gente vê Jó dizendo que ele tinha uma aliança com os seus olhos. Essa palavra é muito importante. No versículo 1, ele fala: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Nós temos que fazer uma aliança com Deus acima de tudo, mas Jó está mostrando que dentro dele havia uma decisão diária de não colocar os seus olhos sobre mulher alheia, sobre aquela que não fosse a sua esposa, ou seja, pureza nos seus olhos. Quanto que a Bíblia fala disso, irmãos? Nós precisamos realmente desviar o nosso olhar de tudo aquilo que nos atrai de maneira lasciva, ou seja, prazer fora da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia alerta tanto a gente a fugir da aparência do mal, do caminho do mal, daquilo que está atraindo os seus olhos. Fuja! Provérbios fala tanto sobre o adultério, como que é destruidor, e a pessoa começa com pequenos olhares, aproximações perigosas, conversas realmente malignas, maliciosas. Sabe quanto que a imoralidade, quanto que a pornografia está destruindo vidas, ministérios e famílias? Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? O Senhor Jesus falou que olhar para uma mulher com intenção impura já leva a gente a um adultério no coração. Por que a Bíblia fala tanto contra isso? Porque a imoralidade, ela deforma o caráter do homem, a identidade do homem. Ela nos faz confundir sexo com a sua esposa ou com o seu marido, sexo dentro de um casamento, com o desejo maligno apenas de ter prazer, sem aliança, sem comprometimento. Então é algo que destrói a comunhão do homem com Deus. O homem não tem comunhão com Deus íntima e profunda se a imoralidade está no coração dele. Destrói a família, destrói a confiança quando as pessoas são descobertas na imoralidade. Por isso Jó aqui ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem, e mostra uma verdade que ele buscava viver. E olha que o versículo 2 diz: do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima?
Que herança receberia do Todo-Poderoso? Todo pecado rouba parte da nossa herança em Deus, tira algo da gente, vai nos quebrando, vai nos deformando. Então ele diz: que herança eu teria? Vai nos autodestruindo. Versículo 3, ele diz: por acaso não é a perdição para o ímpio, a desgraça para os que praticam a maldade? E aí ele coloca no versículo 4, será que Deus não vê os meus caminhos? Vamos, como é importante a gente andar transparente diante de Deus e dos homens. Então a aliança que ele faz com seus olhos. Segunda característica aqui de um homem que anda com Deus, um homem íntegro, é ser justo com as pessoas, tratar as pessoas com justiça, com equidade. Interessante que ele fala no versículo de número 13, se não reconheci o direito do meu servo, da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então o que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? Jó, ele era um homem que tratava com justiça os seus empregados, os seus servos, as pessoas que trabalhavam com ele. Como isso é importante? Ele disse: senão como seria para mim me aproximar do tribunal de Deus se eu trato com injustiça as pessoas que trabalham ao meu redor? Nós precisamos ser justos. Se nós somos patrões, ser justos com os que trabalham ali. Se nós trabalhamos numa empresa, ser justo com os nossos patrões, com os nossos horários, com os nossos comentários, com a nossa postura, com o nosso esforço. Ou seja, tratar as pessoas com justiça, irmãos, isto vai nos tornar pessoas aceitas, aprovadas por Deus, que agradam a Deus. Há muitas pessoas que acham que a questão é orar, a questão é apenas jejuar. Deus vê a maneira que tratamos uns aos outros, com justiça ou com injustiça. Jó demonstra isso, que ele sempre procurou andar debaixo dessa justiça de Deus. E é interessante porque ele diz que no versículo de número 14, então o que faria eu quando Deus me levasse ao tribunal? Versículo número 15, aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? O que Jó está mostrando aqui é a visão que ele tinha de que cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi formado no ventre da sua mãe pelo próprio Deus. Então ele não se vê superior a ninguém, ele vê a dignidade de todo ser humano. Por isso nós temos que tratar todas as pessoas com dignidade, com respeito. Terceiro lugar, vemos também em Jó um coração generoso para com as pessoas mais pobres, mais carentes, para com as pessoas, para com os órfãos, para com as viúvas. Olha no versículo de número 16, ele fala: se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão. Ele chega a dizer, irmãos, que ele tratava os órfãos como se fossem filhos dele. Isso é uma linguagem muito preciosa, de um coração generoso. A nossa integridade com Deus também, ela é revelada na maneira que a gente trata pessoas que estão necessitadas perto da gente. A Bíblia nos dá critérios, nós não temos como socorrer a todos com tudo que nos pedem, mas nós temos que ter um coração generoso de poder abençoar na medida que nós temos. Nós temos que ser sensíveis a isso. E Jó mostra isso, que ele não era indiferente às pessoas que sofriam, as pessoas que passaram por perdas, como viúvas, como órfãos. Ele, de alguma forma, Jó era alguém que tinha um coração que acolhia bem essas pessoas. A maneira que a gente olha para as pessoas que têm quase nada, isso deve realmente ser reavaliado sempre, irmãos. Às vezes nós nos acostumamos de ver pessoas pedindo, pessoas sofrendo, e a gente começa a dizer: eu também tenho as minhas situações. Irmãos, tenha pessoas que você supervisione e ajude dentro da sua condição. Todos nós temos como ajudar um pouco mais. Isso é muito importante diante de Deus. Quarto lugar, além de generosidade, a gente percebe também que Jó, na sua integridade, ele demonstra que ele não colocava o seu coração nas riquezas deste mundo. É muito interessante observar o versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza.
e por ter a minha mão alcançado muito. Jó, os irmãos lembram, era um homem muito rico. E aqui ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu nunca me apeguei a essas riquezas. Eu nunca coloquei a minha esperança naquilo que eu tenho. Isso é maravilhoso. Por isso que quando Deus tirou tudo, Jó não murmurou e não blasfemou, porque a esperança dele realmente não estava nas coisas materiais. Quantas pessoas, quando perdem um pouco, às vezes diminuem o salário, às vezes perdem o emprego, elas se revoltam com Deus e com as pessoas. Jó aqui está dizendo: a minha esperança nunca esteve nas coisas materiais, nas riquezas. Além disso, Jó também fala algo muito interessante no versículo número 26. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua no seu resplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e lhe atirei beijos com a mão. Sabe o que Jó está falando? Que o coração dele, além de não confiar nas riquezas, ele também nunca deixou o seu coração ser seduzido pela idolatria. Os povos antigos adoravam o sol, a lua, as estrelas, o mar, e ainda hoje, porque o coração do homem, Deus nos formou para adorá-lo, e quando nós não adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, nós vamos adorar ídolos. Todas as pessoas adoram a alguma coisa. Alguns adoram a si mesmos, seu próprio intelecto, alguns adoram a ciência, alguns adoram objetos que eles confiam, colocam uma confiança supersticiosa, uma fé mística. Jó está dizendo: eu, por mais que olhasse a lua e achasse bonita o sol, eu não deixei que isso atraísse meu coração para jogar beijos, para adorar, para de alguma forma ter uma relação com a criação de Deus, que são seres inanimados. Nós adoramos ao Deus Criador e não as coisas criadas. Como é importante a gente ver isso. Jó nunca foi seduzido pela idolatria, não se deixou seduzir por nenhum tipo de ídolo. Além disso, mais duas características aqui da virtude de Deus na vida de Jó. Jó não se deixou contaminar pela amargura, e ele coloca isso a partir do versículo 29. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia. Ele não tratava as pessoas como inimigas. Se alguém o odiava e estava passando um momento ruim, difícil, ele não se alegrava por isso. Ele não falava mal das pessoas que falavam mal dele. Ele coloca isso no versículo 30, se não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que o outro morresse. Quantas pessoas estão assim hoje, por causa do ódio, às vezes não falam, mas elas torcem para que o outro se dê mal, para que pessoas que pensam diferente dela se deem mal. Quantas pessoas torcem contra o governo, torcem contra o país. Irmãos, nós precisamos deixar o Senhor curar o nosso coração, purificar, libertar o nosso coração, nos arrepender. Jó poderia se levantar e dizer: eu não pequei com a minha boca, não torci, não roguei praga. Ou seja, o coração dele não estava dominado pela amargura. Mesmo nesse momento que ele estava, ele diz: eu sempre busquei preservar o meu coração. Ele diz inclusive que ele acolhia os estrangeiros, pessoas que estavam perto, próximo à casa dele, a porta dele sempre estava aberta. Irmãos, esse era Jó, um homem justo e íntegro e temente a Deus. E em último lugar, mais uma virtude, a sétima virtude que eu quero destacar aqui: Jó, ele não encobria as suas transgressões, ele não ocultava pecado. Muito interessante quando a gente vê o versículo número 33, ele fala: se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse na porta. O que Jó está dizendo é: eu nunca pequei e escondi o pecado, por medo, por receio. Ele está mostrando aqui, irmãos, que o coração dele era transparente, o coração dele não tinha nada a esconder, nem de Deus, nem dos homens. Como nós devemos aprender com isso? Nós devemos ser pessoas que andam na luz, que não temem ser descobertas em pecados ocultos, em pecados que nós fazemos questão de esconder. Então Jó era alguém que viveu uma vida
de maneira transparente. Mesmo assim, ele estava passando por tudo isso, e a partir do versículo 35, o que Jó faz é dizer: Senhor, quem me dera se tivesse alguém que me ouvisse. Ele coloca diante de Deus, ele fala: que o Todo-Poderoso me responda. E o capítulo 31 termina dizendo que é o fim das palavras de Jó. Irmãos, há um momento que precisamos desabafar, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, mas há um momento que nós precisamos nos calar e parar para ouvir Deus. Que Deus possa renovar no nosso coração esse propósito de ter uma vida íntegra como o de Jó, mesmo se estivermos passando pelos momentos mais difíceis, não venhamos a ceder em nenhuma destas áreas, mas que venhamos a crescer na integridade, na justiça e em santidade diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor, que é clara, possa ser por cada um de nós acolhida com temor e tremor. Ajuda-nos, Pai, a preservar um coração puro, a crescer em santificação, a amar o que o Senhor ama e a aborrecer, odiar aquilo que o Senhor odeia, que é o pecado. Em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça para vivermos na Tua presença e, como Jó, crescer no meio das dificuldades. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.